Essa pessoa fez um péssimo negócio comprando um imóvel e eu vou te explicar o motivo. Meu nome é Vitor, eu sou especialista em investimentos e planejador financeiro. Eu sou o criador do canal Meus Juros Compostos, um canal onde você consegue aprender a investir e tomar decisões financeiras com mais bom senso. E o vídeo de hoje, mais do que nunca, é para te fazer sim ter bom senso. Vou trazer um estudo de caso onde eu vou te mostrar o passo a passo que você conseguiria tomar essa decisão por conta própria para entender se faria sentido ou não comprar o imóvel. No caso dessa cliente, eu falei para ela que ela fez uma péssima escolha. Vocês vão entender o motivo. Antes de tudo, é importante fazer um disclaimer aqui sobre o seguinte. Eu estou trazendo o estudo de casos de uma pessoa. Cada caso é um caso. Eu vou mostrar para vocês através desse método que eu fiz junto com a cliente uma reunião diagnóstico de 1 hora e eu trouxe algumas visões para ela para que ela chegasse à conclusão por conta própria de que nesse momento a compra do imóvel não fazia sentido. Portanto, cada caso é um caso. Antes dos haters virem aí falar que imóvel é muito bom e tudo mais, eu sei que é bom, tá? Eu sei que é bom, a minha família tem imóveis, eu sei que é interessante sim para a construção de patrimônio, mas eu quero te mostrar que você tem que analisar a sua vida financeira primeiro antes de tomar a decisão. Pode ser que seja bom para você, como pode ser que para essa pessoa, nesse momento que eu vou mostrar para vocês, foi um péssimo negócio. Vamos lá? Para isso eu preciso contextualizar a história dessa pessoa. Ela é médica, ela é recém-formada, tem 27 anos e tem hoje uma renda aproximada de R$10.000. Médicos, geralmente, quando formam, tem aí uma vasta carreira pela frente e, consequentemente, uma carreira muito boa financeiramente falando. E aí surge uma primeira dúvida que eu acredito que você com certeza já teve e eu também na minha trajetória de investimentos já tive. O que eu faço com o dinheiro que eu começo a guardar depois que eu tenho todos os meus custos pagos, enfim? O que eu faço? Onde que eu invisto? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente fica perdido ali em qual investimento a gente começa a fazer o nosso planejamento e somado a tudo isso a gente tem, por exemplo, o bombardeio de corretoras, de bancos, de pessoas, de influências, enfim, todo mundo falando uma coisa diferente, trazendo mais confusão ainda para você. Pensa que essa pessoa passou por esse mesmo processo, ela teve essa dúvida e essa dificuldade sobre como é que ela ia alocar o dinheiro dela. Por ela ser médica, ela tem pouco conhecimento na área de investimentos, né? O trabalho dela é obviamente focado na medicina. Acaba que não sobra muito tempo para que ela possa estudar investimentos. Então isso é mais um fator, somado a esse bombardeio de informações que eu falei para você, que traz essa confusão, que traz essa certa angústia, ansiedade sobre o que fazer com o dinheiro. Só que ela tem um desejo, assim como você que também está vendo o vídeo tem. No caso dela, é atingir independência financeira e não depender mais de dar plantões. Quem é médico sabe muito bem que a vida útil dessa profissão, ela acaba. Quando a gente vê aí médicos, por exemplo, na idade de 60, 65 anos dando plantão, eu falo isso porque eu já tive muito cliente dessa idade que continuou dando plantão, a gente sempre pensa, será que ele está dando plantão porque ele gosta da profissão ou porque ele precisa? Então, no caso dela, isso é um desejo muito latente, atingir a independência financeira e não depender mais dos plantões para poder gerar renda. Sendo assim, eu acho interessante quebrar esse desejo que ela tem em dois, um desejo externo e um desejo interno. Olha só para vocês verem como que o planejamento financeiro ele lida sim com emoções, com crenças, com visões, enfim, cada um tem uma visão diferente. O desejo externo dela é ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro para poder atingir os objetivos dela. Só que se você olha um desejo interno e aí a gente começa a conectar com a compra desse imóvel, a gente enxerga que ela optou pelo imóvel, pela segurança financeira que o imóvel tem e pela solidez, né, da terra. De você ver ali algo palpável, algo tangível. Essa solidez é muitas vezes relacionada a uma cultura que muito provavelmente foi passada de pai para filho. Provavelmente os pais dela passaram por uma situação no passado em que houve o congelamento de contas e perceberam que imóveis seriam a última forma, a melhor forma para poder alocar patrimônio. Então esse desejo interno dela de comprar imóvel partiu dessa solidez financeira que o imóvel tem e da tangibilidade que a terra possui. Só que aí ela começou a perceber no seguinte, muita atenção, ela começou a perceber que R$ 2.600 por mês que ela está pagando hoje na prestação desse loteamento, para ser mais exato, durante 5 anos, se ela pegasse esse dinheiro e investisse, ela começou a perceber o seguinte, será que eu não teria mais dinheiro lá na frente do que eu travar esse dinheiro agora nesse loteamento, do que eu bloquear, do que eu imobilizar esse dinheiro? Então ela teve essa pulga atrás da orelha e começou a fazer conta mental, começou a fazer comparações mentais sobre o investimento que ela já fez, baseado nesses desejos, nessas necessidades e em crenças e opiniões que já foram formadas, versus o que o mercado fala, no caso o mercado de investimentos, o que todo mundo fala. Pode ter certeza que grande parte dessa decisão que ela teve foi para agradar a família, e ela começou a perceber isso quando a gente fez um bate-papo recentemente. Ela entendeu que, através do pai dela ser mais velho,
ter uma visão de mundo mais completa e ter essa visão que imóveis seriam hoje a única forma de construir patrimônio, ela acabou tomando essa decisão de comprar o imóvel. Mas, de novo, essa pulga atrás da orelha que ela criou fez com que ela percebesse que talvez não seria um bom negócio. Mas calma, que a gente vai definir isso aqui juntos para você entender o método que eu trouxe junto com ela. Antes disso, não deixa de seguir o canal Meus Juros Compostos para você ver vídeos como esse, vídeos de estudo de caso, vídeos sobre termos do planejamento financeiro, tipos de investimentos, enfim, tudo com um propósito para te ajudar a investir melhor. E aí, o que ela pensou? Ela pensou o seguinte: se eu continuar fazendo o que eu tô, será que eu tô me aproximando ou me distanciando dos meus sonhos? A gente começa a ver que ela tá, de certa forma, arrependida, porque ela começou a fazer essas comparações mentais e começou a ver que ela talvez fez um péssimo negócio. E aí ela simplesmente começa a pensar na pior hipótese. O que vai acontecer? Eu vou ficar aqui presa, pagando esses R$ 2.600 por mês por 5 anos, e talvez isso vai impactar em outro objetivo que eu tenha em mente para minha vida. Vocês vão entender daqui a pouco quais são eles. Buscando ajuda, ela me mandou uma mensagem no Instagram para poder entender se havia uma possibilidade dela começar a investir o recurso que ela guardava todos os meses. Dentro dessa reunião estratégica que eu fiz com ela, de aproximadamente 45 minutos, a gente começou a fazer algumas perguntas e entender qual era o real contexto de vida dela, para a gente ver se realmente essa opção de ter comprado o imóvel foi vantajosa para o que ela está buscando nos objetivos de vida dela. Por isso, eu sentei junto com ela e revisei a forma como ela estava tocando o planejamento financeiro dela. E eu vou compartilhar com você alguns pontos que eu utilizei na minha abordagem com ela e que são facilmente replicáveis para qualquer decisão financeira que você tome na sua vida. Bom, vamos lá, turma, para que vocês possam entender qual foi o método, qual foi a ideia que eu trouxe aqui nessa reunião para essa cliente e aplicar para a vida de vocês, eu trouxe aqui um mapa mental que nada mais é do que uma árvore de decisões. Ou seja, a gente começa aqui a colocar todos os pontos na mesa para que a gente tome a decisão de forma mais embasada possível. Eu sempre penso no planejamento financeiro como uma balança. Eu tenho ali vantagens e desvantagens. Resta saber que, dentre vantagens e desvantagens, o que é melhor para você, qual decisão é mais interessante para a sua vida. E é isso que eu fiz junto com ela. Então, vocês podem copiar exatamente esses 6 tópicos que vão ser citados aqui e aplicar isso para a vida de vocês, para qualquer decisão financeira, não só na compra de um loteamento, de um imóvel, como também, na compra de um carro, como também na faculdade do seu filho, como também na alocação de um investimento no exterior, enfim. Para qualquer decisão financeira e ou de investimento, é importante que você leve esse método aí para frente, beleza? O que a gente fez aqui? Para contextualizar a situação dela, a gente tem aqui que ela tem 27 anos, ela é médica, ganha R$ 10.000 por mês, sem filhos. Até faltou um tópico aqui, que é o de gestão financeira. Tá? Então são 7 tópicos, tá, turma? Como é que ela faz a gestão financeira hoje, da estratégia dela? Ela tem hoje aí R$ 2.600 que é do lote, ela tem R$ 1.000 que ela poupa todo mês, além do que ela paga para o lote. Ela paga R$ 2.000 em uma especialização e o restante são custos de vida. Os outros 4.400. Ela mora no interior, tá, turma? Então, por isso que a situação dela hoje é basicamente essa. Beleza, então. Quais são os ativos e passivos que ela possui? Hoje ela tem, o loteamento, que tem um valor de mercado, vou colocar VM, tá? 130 mil. E ela tem R$ 60 mil aplicados no CDB. Tá? Então, esses são os ativos que ela tem. Os passivos que ela tem, basicamente, são os pagamentos aí que ela tem junto ao loteamento. Eu vou colocar P de passivo para poder diferenciar. Então, ela tem 156 mil de saldo devedor. Me contem nos comentários se está começando a fazer sentido essa contextualização dessa cliente, para que vocês possam fazer isso também para a vida de vocês. E eu quero que no final vocês comentem se vocês concordam ou não comigo, se essa venda desse imóvel ela é interessante para essa cliente nesse momento. Qual que é a alocação dela de investimentos? Hoje, como eu falei, ela tem R$ 60 mil no CDB, liquidez diária. Isso aqui, turma, já abre um precedente muito legal, que é o seguinte: se ela tivesse uma aplicação de investimentos que fosse, por exemplo, na bolsa, ou que fosse, por exemplo, em produtos no exterior ou qualquer outra coisa do tipo, para mim, como planejador financeiro, a análise dessa cliente seria mais agravada. Por quê? Esses 60 mil, eles coincidentemente correspondem com os 6 vezes o custo de vida mensal dela, 6 vezes os ganhos mensais, na verdade, perdão. 6 meses
né, vezes os 10 mil reais que ela ganha. Então é uma boa reserva de emergência alocada no produto correto, que é um CDB de liquidez diária. Como eu falei, se ela tivesse uma ação, por exemplo, se ela tivesse um investimento no exterior ou qualquer outro investimento de renda fixa que tivesse travado com um prazo longo, a situação dela agravaria mais, porque além dela ter esse loteamento, que é um investimento imobilizado, ela também teria uma imobilização em outros investimentos financeiros. Então, nesse ponto, ela acertou muito bem. Ela tem aí uma boa percepção sobre planejamento financeiro no caso de investimentos e não tomou nenhuma decisão aí de investir em um produto mais arriscado, sabendo desse contexto dela, tá? Mas só mostrando para vocês o porquê que entender a alocação de investimentos, qual é o produto, o tipo de estratégia, qual que é o vencimento, qual que é o nível de risco, também é muito importante no caso para poder tomar uma decisão financeira como o dela aqui. Então aqui, como eu falei, isso traz basicamente 6 vezes os ganhos mensais dela. E aqui abriria, na verdade, né, essa parte aqui de alocação de investimentos, como eu falei, abriria para poder buscar ineficiências. Para a gente entender se a alocação dela estava condizente ou não com os objetivos. Falando dos objetivos, quais são os objetivos dela? Primeiro, ela quer especializar mais, investir mais na carreira de médica. Além disso, ela também gostaria de ter uma previdência privada. Até é legal falar para vocês, turma, sobre previdência privada, não é o foco do vídeo, mas eu tenho um vídeo, né, falando sobre esse tema, um guia completo para mostrar para vocês sobre os pontos da previdência, os benefícios diferenciais, custos, cuidados que vocês têm que ter. É importante sim ter uma previdência na estratégia de investimentos de vocês, tá? Ela quer ter uma previdência privada. E aqui eu vou colocar um negócio que vocês vão ficar meio encabulados, que é o seguinte, uma interrogação. Por que eu vou colocar uma interrogação? Para vocês poderem entender se vale a pena ou não ela fazer uma previdência privada agora. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu quero terminar aqui esse raciocínio para vocês pegarem a ideia junto comigo. Será que vale a pena, na verdade? Comentem aí nos comentários, né, se vale a pena ela ter uma previdência com essas informações aqui que vocês já pensaram aqui, que vocês já buscaram dela, né? A idade dela, o contexto atual, como ela faz a gestão financeira dela, quais são os ativos e passivos que ela tem, qual é a alocação de investimentos dela hoje, se está ineficiente ou não, e quais são os objetivos dela. Me falem aí se vocês acham que ela nesse momento tem que ter previdência privada. Vou falar para vocês daqui a pouco a minha opinião. Depois disso, turma, eu cheguei num momento com ela que foi o seguinte: vamos definir projeções financeiras para tirar aquela dúvida que você teve, que era: será que se eu pegar esses R$ 2.600 por mês, investir durante 5 anos, que é o prazo aí que eu tenho para pagar esse loteamento, será que não é mais vantajoso? Eu não vou ter mais dinheiro? Vamos fazer alguns cálculos aqui. Primeiro, vamos considerar uma aplicação de R$ 2.600 por mês durante 60 meses, né? São 5 anos. E aqui eu vou considerar mais 20% de entrada que ela deu para pagar o loteamento. Aqui eu considerei no cálculo, né, 20% de entrada, eu considerei sobre o valor de mercado, tá? Então 20% aí de 130 mil, que é o valor de mercado. Esse cálculo chega a um resultado que ela teria em 5 anos de R$ 232 mil bruto em 5 anos. Esse seria o resultado que ela teria nas aplicações de investimento dela, caso ela pegasse esses R$ 2.600 inicialmente para o loteamento e focasse em fazer uma estratégia para poder diversificar o seu recurso. Então, isso foi importante porque, através de números, eu tangibilizei a dúvida que ela tinha, né, sobre esse processo de vale a pena eu continuar onde eu estou ou vale a pena eu fazer um movimento para que eu possa ter o dinheiro um pouco mais na minha mão. A partir disso, a gente definiu possíveis soluções, que aqui no caso são duas: tentar a venda antecipada do imóvel ou a gente continuar com o imóvel. Cada uma dessas decisões tem consequências, turma. Então, é importante que vocês entendam isso, porque faz parte do planejamento financeiro a gente tomar uma decisão e entender quais são os pontos positivos e negativos. Então, vamos começar aqui com a venda antecipada do imóvel. O que eu vejo que a gente tem de pontos positivos? A gente tem mais liquidez, ou seja, se ela tem objetivos de investir na carreira, se especializar mais, ser uma médica cada vez mais relevante nesse momento em que ela acabou de formar, pode ser que a liquidez, ou seja, o dinheiro na mão, seja muito bom para que ela possa tomar a frente desses objetivos e quem sabe até acelerar a carreira dela de forma, né, mais contundente. Só que a gente também tem um pequeno pênalti, que é o seguinte: ela pode ter uma possibilidade de perda. Por quê? Esse imóvel ela ainda está pagando. Se ela tentar uma venda antecipada para a construtora, enfim, para a dona do loteamento, pode ser que ela tome ali um prejuízo para poder vender ou pegar as parcelas remanescentes. Então isso é importante considerar. Vale a pena ela ter essa perda pequena de dinheiro? Não sei quanto é, porque
Vou falar para vocês daqui a pouco qual foi a decisão que ela tomou. Mas será que vale a pena ela ter essa perda aí de antecipar essas parcelas e tomar um prejuízo em detrimento de ter um dinheiro mais na mão, ter um dinheiro com mais liquidez? Aí você deve estar pensando assim, pô, será que vale a pena eu vender esse imóvel, sendo que o imóvel lá na frente terá valorização? Porque vai ter essa turma que vai falar isso aqui. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O imóvel realmente vai ter uma valorização. Só que a gente entra em uma outra discussão, que não é tópico desse vídeo, que é a seguinte: quanto vai valorizar? Ninguém sabe. Então a gente tem de um lado a possibilidade dela ter uma liquidez muito boa para fazer frente aos objetivos dela, e de outro a gente tem a possibilidade de uma bruta valorização daqui 5 anos, só que em detrimento disso ela tá ali um pouco mais apertada financeiramente. E aí, qual é a melhor opção nesse momento para ela? Somado a isso, ela também tem um ponto que aqui já é bastante pessoal, que é o seguinte: ela comprou esse loteamento no interior, cidade em que ela nasceu. Inicialmente ela comprou esse loteamento com o objetivo de morar, não foi com o objetivo comercial, até porque é um loteamento de casas. Então ela percebeu que isso poderia ser interessante, como eu falei, por influência da família. Ela disse para mim que ela provavelmente não tem intenção de morar nessa cidade. Será que vale a pena ela especular esse loteamento como um investimento para daqui a 5 anos ela resgatar, sendo que talvez ela não deve morar ali? Isso também me trouxe um pouco de dúvida e, obviamente, é um componente importante, até mais emocional, mas é importante para poder fazer frente na sua tomada de decisão. Ou, ela pode fazer basicamente o seguinte: ela pode falar o seguinte: vou continuar com o imóvel, e a partir disso a gente tem algumas consequências, que são as seguintes. Ela pode ganhar mais dinheiro para poder fazer uma previdência, por exemplo, ou ela, nesse caso, não ganhando mais dinheiro, ela vai estar um pouco mais apertada financeiramente falando e vai continuar pagando esse imóvel. Como eu falei, isso vai trazer para ela menos liquidez, e isso também vai trazer para ela uma possibilidade de venda futura com lucro. Qual lucro? Percebem? Então a gente tem que ter noção sobre esse fato, porque novamente o imóvel está imobilizando uma parte do patrimônio que ela tem. A gente volta por último aqui num ponto que é o seguinte: vale a pena ela ter essa previdência privada nesse momento? Não, não vale a pena. Por quê? Se ela já está numa situação em que ela tem R$60 mil num CDB de liquidez diária, tem a reserva de emergência formada, ela acabou de formar na faculdade, está começando a trabalhar, formar a vida financeira dela, fez uma escolha de imobilizar uma boa parte do que ela poupa todos os meses para um loteamento que não coloca dinheiro no bolso dela, ela não pode nesse momento pensar em previdência privada, porque a previdência privada também, do ponto de vista teórico, é um investimento imobilizado. Quem faz uma previdência privada, novamente, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição para vocês. Isso eu falo com todas as letras, com a maior clareza do mundo. Quem faz uma previdência privada está buscando objetivos de longo prazo. O que ela precisa hoje é de um pouco mais de liquidez para que ela possa ter opcionalidade, para que ela possa ter alternativas para poder fazer os seus objetivos. Se ela quiser acabar com a medicina, não quiser ter mais carreira de médica, é importante que ela tenha um recurso para poder fazer frente a outra profissão. E isso hoje está impactado por quê? Porque ela tem uma renda da medicina e ela tem 6 vezes essa renda só custeada. E se ela quiser fazer uma mudança de profissão, se ela quiser fazer uma nova especialização fora do país, por exemplo, será que ela vai ter dinheiro? Possivelmente não. Esses 2.600 eles estão sendo alocados, estão sendo canalizados para um objetivo de um prazo mais longo e para um objetivo onde o seu dinheiro fica imobilizado. Então não vale a pena nesse momento ela também ter previdência privada. Aqui, como vocês podem ver, ela tem ainda R$1.000 que ela consegue poupar todos os meses, além desses 2.600 do loteamento. E ela inclusive me perguntou o que eu faria com esses R$1.000 que ela consegue poupar além desse custo que ela tem. Eu falei, olha, a coisa que você tem que fazer é o seguinte: esses R$1.000 você não vai investir em nenhum investimento que tenha risco. Continua formando a sua reserva, esses R$60 mil continua investindo no mesmo lugar onde você tem esse recurso, no mesmo banco, mesmo produto, até formar um valor que seja, vamos dizer assim, seguro para que você tome decisões. Então, mesmo que ela consiga poupar um valor além disso tudo, ela tem que focar em formar cada vez mais a reserva em um produto que tenha um baixo risco, uma liquidez alta, principalmente, e que tenha uma rentabilidade compatível com o mercado. Então, nada de inventar a moda com esses R$1.000. Nesse exemplo aqui, ela não consegue, infelizmente, ganhar mais, então ela está um pouco mais apertada porque a vida financeira dela está dividida dessa forma aí. Então, esse foi o método que eu utilizei junto com ela, de entender entre essas várias etapas da vida dela, essas várias áreas da vida dela, qual delas tem mais ou menos ineficiência, vantagens e desvantagens, para que isso faça com que ela tome uma decisão financeira mais inteligente. Então, a gente passou por contexto atual, a gente passou por gestão financeira, ativos e passivos, alocação de investimentos,
objetivos de vida, projeções financeiras e soluções possíveis. Nesta ordem especificamente, acredito que vai te ajudar muito para que você tome uma decisão financeira muito mais embasada. Depois dessa conversa, ela abriu os olhos de forma absurda e entendeu que naquele momento não fazia sentido imobilizar o recurso mensalmente durante um prazo de 5 anos em uma estratégia que vai talvez mais distanciar ela do que aproximar dos seus objetivos financeiros e objetivos profissionais principalmente. Lembre-se de uma coisa: um bom planejamento financeiro é o resultado de uma escolha boa no tempo certo. Tem que respeitar essas duas variáveis. Se a escolha é boa, mas é feita no tempo errado, ela se torna uma péssima escolha. E foi justamente o caso que aconteceu com essa cliente. Portanto, espero que isso tenha ficado claro para você. Espero que esse método te ajude a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Me conta nos comentários se fez sentido isso tudo que eu falei, se você concorda com a decisão, com essa sugestão minha como planejador financeiro para essa cliente. Se esse vídeo também ficou legal, inclusive, tenho vontade de trazer mais vídeos assim sobre estudos de caso. Fechado? Até a próxima e um abraço.